Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e hoje estamos abrindo mais uma roda de conversa. E o tema para hoje é Despertando Emoções, a arte de guiar com divertidamente. Como podemos despertar emoções e guiar as pessoas ao encontro da sua saúde emocional? Essa roda de conversa que vamos falar sobre as emoções do filme Divertidamente, sucesso de bilheteria e, com isso, ajudar você ao aprendizado e aceitação das suas emoções. Agora, como nem todos viram o filme, a nossa diretora Lilian sugeriu fazer aqui uma introdução sobre o filme Divertidamente. Tá? Bem, nesse filme, as emoções estão no centro dos holofotes, dando a vida àqueles sentimentos que muitas vezes fingimos não existir ou nem conseguimos identificar que estão ali. Por isso, temos inúmeras capacidades emocionais que podem nos auxiliar ou nos atrapalhar, dependendo da forma com que lidamos com o que sentimos. Então, aqui vai um pequeno resumo do filme, parte um e parte 2. Tá? O Divertidamente, que primeiro que foi em 2015, nesse filme, Riley é uma menina de 11 anos que é retirada da sua vida do meio oeste americano porque seu pai arruma um novo emprego em São Francisco. Como todos nós, né? Ela é guiada pelas emoções. Aqui representada pelos divertidos personagens alegria, medo, raiva, nojinho e tristeza. Divertidamente 2, que é já em 2024, aqui já temos novas emoções. Riley então se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle também está passando por uma adaptação para dar algo totalmente inesperado, que são as novas emoções. A ansiedade, a vergonha, a inveja, o tédio. Então, gente, é isso aí. Ok? E as nossas mediadoras de hoje vão ser a doutora Gisele e a diretora, nossa diretora Lilian Flieg, que vão comandar essa roda de conversa para você, terapeuta, contribuir, aprender e se familiarizar ainda mais com essas emoções. E agora eu passo a palavra para Lilian Flieg. É isso aí. Boa noite a todos que estão aqui presentes. E bom dia, boa tarde para você que está aí assistindo e conosco, né? Inclusive, se você quiser, você pode colocar aqui nos comentários alguma observação, algo que vai ajudar aqui a nossa roda de conversa, porque aqui estarão participando os presentes, dando as suas opiniões e nos ajudando, né? E realmente, o que o Andréia falou é bem interessante saber o que se passa para poder discutirmos esses sentimentos, porque apesar de alguns não terem visto o filme, com certeza vão poder falar sobre as emoções, sobre os sentimentos, né? E vou avisando logo que teremos spoiler. Então, se você não assistiu o filme, para tudo aí, vai assistir o filme e depois você participa e vê aqui a nossa roda de conversa. É, o filme Divertidamente 2 é a continuação, né, esse amadurecimento da Really. Eu falava Really e o Andrea fala bem bonitinho Really, né? E o que acontece? Nós vemos nesse filme, no 2, a personagem Alegria escolhendo quais memórias seriam apropriadas para serem relembradas, dizendo: mantenhamos a melhor e nos livramos do resto. A seguir, ela envia para o fundo da mente, onde se forma uma pilha desordenada de memórias e experiências ruins. Prestem bem atenção. Aquelas consideradas boas são levadas para outro espaço. E juntas formam o senso de si mesma de Riley, a adolescente, que é a personagem principal da animação. E aí vocês já vão, né, que temos terapeutas e que já vamos entendendo o que vai acontecendo com essa menina, né? Mas tem um desenrolar. Só que eu percebi também, acredito que alguns devam ter percebido, que na mídia houve muita discussão sobre dois personagens, são quatro personagens novos, mas houve uma discussão muito mais acirrada do que é e como lidar com dois personagens bem interessantes, que é a ansiedade e eu ouvi muito também falando da inveja.
porque para alguns a inveja não foi tão bem retratada no seu conceito, né? Então, esses dois sentimentos foram os mais discutidos. E aí, eu gostaria de trazer aqui, para a consideração de todos, essas duas emoções ou sentimentos, né? Que aí temos aí algumas confusões, né? O que é emoção, o que é sentimento, e o Divertidamente ele fala das emoções, e aí o que é isso, né? E para conceituar melhor, o que eu fiz? Eu fui lá no dicionário ver o que é a ansiedade, chamada antigamente de angústia, que fala grande mal físico e psíquico, aflição, agonia. A Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde fala, entre muitas coisas, que é um medo exagerado, falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. Pavor de uma situação muito difícil. Essa é a descrição da ansiedade que nós temos aí. E aí eu gostaria, que é o que está muito sendo falado, né, da ansiedade, de também trazer sobre a inveja. Que a inveja, ela, no dicionário, ela tem a definição como desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, e também tem a definição de desejo irrefreável de possuir ou gozar o que os outros têm. Porém, a personagem, as pessoas que viram o filme, e eu também achei, não está muito com essa cara da inveja. A atuação dela estava mais para ciúme ou cobiça. Que ciúme, a definição que é tentar manter e não perder o que já tem. Ciúme. E a definição de cobiça é quando alguém deseja ter algo que outra pessoa tem, mas não quer que a pessoa deixe de ter, né? Cobiça normalmente não precisa o outro deixar de ter, mas a pessoa quer ter aquilo, né? Então, assim, tendo em vista essas definições, eu gostaria que vocês que viram o filme, ou quem não viu, mas que entende sobre toda essa abordagem, trouxesse o entendimento de vocês para esse tema que vem a público num momento em que nossa sociedade vive muito essa situação da ansiedade e também da inveja, porque afinal de contas, o que as mídias, as redes sociais, vêm trazendo para a gente? Não é isso? Alguém quer começar? Gisele? Exatamente, Lilian. Quando você estava falando da inveja, eu estava aqui com as minhas caraminholas justamente pensando nas redes sociais. Porque hoje, o que que o nosso cliente, nós e todo mundo do mundo inteiro que está em redes sociais, porque sim, pasmem, eu conheço pessoas que não estão em redes sociais. Sim, em 2024 ainda existem essas pessoas, raras. A gente está ali diante de uma explosão de produtos, de corpos, de cabelos, de tudo aquilo que no filme é retratado, né? Gente, vai rolar spoiler aqui. Se não assistiu o filme, aguenta aí. Porque lá em algum momento, né, a inveja, ela fala sobre o cabelo da outra menina. Ah, porque agora o nosso cabelo vai ficar feio e o cabelo da menina. O que é isso, se não nós estarmos aqui, né, numa rede social rodando e de repente você vê lá aquela modelo, aquele desfile. Agora está em voga, né? Semana que vem a gente vai falar sobre Olimpíadas aqui, né? Sobre a terapia no esporte. Mas você vê lá aquele burburinho por causa da roupa do atleta, por causa da cama que está lá no Vila Olímpica e tudo mais. Isso tudo desperta em nós desejos. E muitas vezes desejos inatingíveis. Porque nem sempre aquele cabelo lindo da modelo é o cabelo real. Hoje a gente tem mais informações sobre isso, né? Antigamente a gente nem tinha. E quanto dos nossos clientes agora, na busca desse cabelo ideal, eu vou usar o exemplo do cabelo, tá, gente? Ou da roupa, do sapato, o que quer que seja. Agora entra justamente na crise de ansiedade. Porque ela faz e não chega lá. Ela cuida, cuida, cuida e não tem aquilo que ela tá vendo lá na mídia que alguém tá fazendo. Isso para a gente falar só desses dois sentimentos. Para a gente não trazer ali agora o tédio, né? Adorei o tédio, gente. Se você não assistiu, o tédio tecnológico que fica todo mundo assim, mas como é que você tá fazendo isso? Ele lá com um controlinho assim, ai, gente, estou fazendo remoto. Gente, quanto do tédio não faz justamente a pessoa ficar lá rolando um feed de notícias, vendo coisas inatingíveis, passando pelo sentimento da inveja, da cobiça, entra na ansiedade, e aí, como que ela termina quando ela sai na rua, que ela não é aquela pessoa linda, maravilhosa, cheia dos filtros do Instagram, acaba na vergonha. Que são os quatro novos sentimentos que a gente tem nesse filme.
né? E isso vale para o nosso cliente, vale isso para a gente também, tá? Não somos não capins dourados, até onde eu sei, né? Não sei se algum de vocês aí é. Eu não sou, não. E aí você tinha aberto o microfone. Vem cá, vem pra roda. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, né? Antes de mais nada. É, Bom dia para quem for ver de dia, né? E boa tarde para quem for ver à tarde. É, Inveja, gente. No Enneagrama, né? O pecado da inveja é o quarto Enneagrama, né? O Enneatipo 4. E inveja é invere, não ver. Então, a inveja está muito mais ligado ao que eu não consigo ver em mim, né, de positivo, mas vejo nos outros. Então, eu me deprecio perante os outros. Então, uma sensação de depreciação, né, de autossabotagem, muito em voga hoje, né? Então, a inveja não é eu querer o que o outro tem, e sim eu não me ver no mesmo nível do outro em ter o que ele tem. É um sentimento de inferioridade muito forte, né? Com relação à angústia e à ansiedade, elas não são bem a mesma coisa, né? Em que pese hoje está assim meio que padrão a gente falar que a ansiedade, né, era antigamente conhecida como angústia. Porém, a angústia, gente, ela tá ligado a um negócio chamado tristícia, né? Então, o Papa Gregório, ele chegou e tinha 8 pecados capitais. E ele queria colocar a, a inveja como pecado capital, que não era pecado capital. Então, o que que ele fez? Ele tirou a vaidade e ele juntou a tristícia e a insídia e formou a preguiça. E aí ele conseguiu ter os 7 pecados capitais que ele queria. Então, o Enneatipo 9, que é o da preguiça, ele tá ligado, ele é a soma de 2 pecados antigos, que era a tristícia, que tá ligado aí à angústia, né? Porque uma sensação, a tristícia é aquela pessoa que a gente chama hoje de melancólico. É aquela pessoa que, ó dia, ó céu, ó azar, só comigo, né? Então, assim, é uma pessoa mais focada, é um desespero interno que a pessoa não sabe explicar. Não é um medo de algo futuro, né? Porque a ansiedade está ligada a medo até de ter medo. Então é uma expectativa de medo, né? Que gera também desconforto na mesma região da angústia, que é o peito. Tá? Então, por isso a confusão, às vezes, né? E assim, até mais fácil a gente falar, né? Que a angústia e ansiedade são a mesma coisa. Porque as regiões são as mesmas, mas o fundo psicológico é um pouco diferente da ansiedade para a angústia. A angústia está ligada a uma tristeza também, que a ansiedade está ligada a um desespero. Então é diferente a parte visceral das duas. Eu andei fuçando sobre isso semana passada, inclusive, porque eu acabei querendo aprofundar um pouco nisso, né? E, assim, gente, o filme Divertidamente, né, é maravilhoso. As sacadas que eles têm são incríveis, né? É, assim, falar das emoções é muito legal, porque hoje a gente tem um analfabetismo emocional muito forte. A pessoa chega pra gente e não sabe falar o que tem, né? Eu vejo pessoas chegando pra mim falando assim, eu estou ansiosíssima. Aí eu vou ver, ela tem dedo do pé curtíssimo, né? Ela nunca sofreu de ansiedade, ela sofre de irritabilidade crônica. Ela quer tudo pra ontem, né? Então é um estresse aí elevado. E o estresse é outra área, né? A ansiedade é peito, o estresse é intestino, né? Então, assim, uma coisa é queimação na boca do estômago, outra coisa é um negócio no peito. O que você tá, aonde dói isso aí que você tá falando? Ai, dói no meu estômago. Eu falei, então, é irritabilidade, não é ansiedade. Até o remédio para isso, se você chegar num médico e falar que você tá com ansiedade, ele vai te dar um ansiolítico. Remédio totalmente diferente, né? Aí a culpa é do médico que errou o diagnóstico, mas ele falou, ele foi no diagnóstico que você falou para ele. O Irmo, você. Depois até eu trouxe. Eu tô com um livro aqui que eu vou sugerir com relação a isso que você falou, das pessoas que não reconhecem o que sentem, né? Mas eu vou agora aguçar mais ainda a sua fala, porque o fato dessa menina, da Riley,
pegar e fazer essa manobra, a alegria, no caso, né, faz essa manobra, né, de colocar os sentimentos bons para um lado, né, os sentimentos ruins, ela vai e coloca né, vai colocando lá no fundo e tudo. Isso daí, na verdade, nos lembra um mecanismo de defesa que nós temos para evitar um sofrimento, né? Esse mecanismo de defesa, na psicanálise, né, mecanismo de defesa do ego, que se torna evidente, né, no caso, pelo que eu andei vendo e pesquisando, seria a repressão. E a repressão, ela existe desde que nós somos pequenos. Por meio dela, nós fazemos de conta que aquela experiência traumática, no caso, né? Foi o que ela fazia, né? Ela fazia de conta, esquecemos a experiência traumática e seguimos com a nossa vida, né? Como se nada tivesse acontecido. Só que esse mecanismo, ele vai acumulando um monte de pilhas de experiências, sentimento com o qual nós acabamos não tendo consciência, né? São o descarte, vamos dizer assim. E esse acúmulo, né, acaba exigindo um desgaste emocional e vai ali sendo essa repressão chega a um ponto que ela de alguma forma a gente não percebe, né? E em algum momento esse saldo enorme ali, ela vai ser cobrado, ele vai ser cobrado, aquela dívida vai ser cobrada. E aí vem o quê? Pode vir uma crise de ansiedade, né? Que no caso na Really veio uma crise de ansiedade, assim como outras situações, outros traumas, né? Que vêm acontecendo, só que isso tudo faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, e a gente saber lidar, saber reconhecer e saber lidar e aproveitar aquelas situações negativas ou ruins como pedras para você subir a sua escada lá, seu degrau, é uma habilidade que nós só conseguimos com autoconhecimento, né? Nós só conseguimos conforme a gente se conhece, como você falou, pessoas que não conhecem a sua emoção, que não sabem lidar, inclusive, né? Então, assim, à medida que a gente consegue integrar esses nossos sentimentos diferentes, né, nas experiências da vida, né, nós acabamos desenvolvendo um senso de nós mesmos, né, mais completo, mais integrado, né? Então, assim, nós vemos isso nas terapias. Conforme nós vamos estudando, nós percebemos isso, que a falta do conhecimento faz com que a gente tenha traumas e que cada vez fica mais difícil e vai virando doenças, vai virando uma série de problemas, né? E a gente vê muito isso, né? E com relação essa emoção, eu estou me coçando aqui para mostrar o livro. Eu trouxe esse livro aqui, gente. Olha só, vocês conhecem Emocionário? Lembra desse livro, alguém? Diga o que você sente. A gente recomenda muito para criança, mas esse Emocionário, ele fala justamente de várias emoções. E o que é legal é que ele vai fazendo um caminhozinho aqui, não sei se dá para vocês verem, aqui ternura, ele vai pulando, né, mostrando os sentimentos. O que eu acho legal nesse livro é o seguinte, eu vou abrir uma página qualquer, tá? Eu abri aqui no medo. E ele vem falando o que é medo. E ele falando o que é medo, ele fala aqui, ó. O que acontece quando sentimos medo? Os olhos ficam maiores para podermos ver melhor. Além disso, o coração bombeia mais sangue para as pernas para podermos fugir, como se estivéssemos sendo perseguidos por um dragão. Normalmente, o desconhecido nos causa medo, mas também pode causar perplexidade. E aí, perplexidade é a outra emoção, né? E aí ele vai falando de onde vem a perplexidade, e aí ele vai falando que a perplexidade, quando vem acompanhada de uma sensação de repulsa, a perplexidade pode se converter em aversão. Aversão é o nojo, nojinho, gente, olha. Aí ele vem falando que é aversão. E ele vem ligando um sentimento ao outro. Se de repente você pegar, esse livro aqui, ó. Se você de repente, emocionário, se você de repente não entender um sentimento, você pode trazer um. Deixa eu pegar aqui aonde. Aqui, ó. Se você não entender um sentimento, você pode ir para um outro sentimento mais complicado. Ou, se você compreendê-lo bem, você pode acabar apaziguando um sentimento muito
complicado. Então, assim, é muito legal, esse livro aqui é muito legal, não só para as crianças, mas quando a gente pega aquele adulto que você vê, como o Irmo mesmo falou, né? Aquele adulto que acha que tem ansiedade e que, na verdade, ela não tem ansiedade, ela tem irritabilidade, né? Então, assim, é muito bom para você, assim, criar um repertório, ter um repertório emocional para que você consiga melhor identificar e nomear os seus sentimentos e emoções, né? Então, eu não sei, alguém aqui conhece esse livro? A Gi falou, fez uma cara aqui de que já conhece. Eu tava olhando ele na Amazon por causa Ah, do Prime Day. Eu tava paquerando ele na Amazon esse fim de semana. ele é muito bacaninha para criança e para adulto, pra aqueles adultos, né? Que às vezes, aí é aquela história assim, por exemplo, o marido tem ciúme porque a mulher vai com uma roupa e tal, mas ele não sabe que tem. Aí ele arruma uma briga e aquilo vai corroendo o casamento porque ele não sabe identificar o que na realidade ele tem, ele não sabe falar, não sabe conversar, e quando ele começa a entender que, na verdade, ele tem uma insegurança e ele pode chegar para a esposa, conversar, e aí, entendendo o que ele sente, ela entendendo, os dois chegarem a uma harmonia, né? Não ter uma crise e, né, transformar depois num problemaço. Quer dizer, você quando tem essa maturidade, você consegue, viver melhor, ter um equilíbrio emocional, né? Não só no relacionamento, como no trabalho, não é isso? Fala, André. Verdade. Não, é verdade, é isso que você está falando, porque às vezes a falta do entendimento dessa emoção, desse sentimento que você está tendo, provoca reações adversas, né, àquilo que você está sentindo. Por exemplo, a pessoa às vezes está com ciúmes, vamos supor, um ciúmes desgraçado, e não percebe que é o ciúmes que está trazendo esse nervosismo e essa reação nervosa contra Irritação. irritação, né? E conversando, e às vezes até conversa de um jeito assim muito ríspido. E a pessoa fala: Nossa, o que que eu fiz para você? Eu não fiz nada, né? E de repente não está entendendo, né? Isso que está acontecendo com ela. E aquelas pessoas que ficam enjoadas, hein, Andréia? Às vezes Então, tem reação. esse autoconhecimento é perfeito. Que nem você falou, é verdade. Você tendo esse autoconhecimento e conseguindo, até o que você está falando aí do livro, você poder entender, né? O que é que você está sentindo, é, levar você para uma vida melhor, né? Para você ter paz na sua vida, né? Exatamente. O Denilson colocou lá no chat, mas querer tudo para ontem não gera um certo tipo de ansiedade? E aí, Gi, o que você acha? Muito provavelmente sim. A não ser que essa pessoa já tenha aprendido a lidar com esse querer tudo para ontem. E isso for uma forma de estratégia dela, muito bem sedimentada, como o André falou aqui agora. A pessoa já se conhece, ela sabe gerenciar esse querer tudo para ontem. Pode até ser que ela não tenha uma ansiedade, ou ela tenha um nível de ansiedade natural. Gente, a ansiedade é natural para todos. Não tem como a gente zerar a ansiedade do ser humano. Como nós vimos no filme, do spoiler do fim do filme. Pode dar. Então já Posso temos dar? vários. Já demos vários. Lá no fim do filme, nós. Se você não assistiu o fim do filme, agora é o spoiler. Então, agora você para. Agora obedece aquele comando da Lilian lá no começo. Para agora, você que está assistindo a gravação. Ou sai da live, vocês que estão aqui não assistirem. Uhum. No fim do filme, a gente vê o momento em que a ansiedade e a alegria se juntam ali, porque é só a alegria que consegue fazer a ansiedade parar. Por que parar? Se você não viu o filme, talvez não seja um grande spoiler, mas a ansiedade entra em crise. E a única emoção que consegue adentrar naquele furacão da ansiedade é a alegria. Ou seja, ter um pouquinho de ansiedade é bom. O filme nos mostra isso, assim, a ansiedade começa a planejar muitos futuros, de repente uma emoção vem e fala assim, calma, ansiedade, você já viu que isso ruim pode acontecer, isso ruim pode acontecer? E quais são as coisas boas que podem acontecer? Porque também a gente fazer uma ponte ao futuro, a gente pode fazer com coisas boas. Só que aí a gente troca o nominho, né? A gente coloca para empolgação. Só que fisicamente é a mesma coisa. Então, Denilson,
Se a pessoa ela não sabe gerenciar as suas emoções, esse querer tudo para ontem, sim, pode gerar uma grande ansiedade na pessoa, porque ela acaba ficando perdida. Então, ela quer que tudo seja feito na mesma hora, na mesma intensidade, só que ela esquece que o dia às vezes só tem 24 horas. E às vezes, essa ansiedade, que ela chama de ansiedade, é como o Irmo falou, é uma irritação, uma falta de paciência, e ela acha que como ela fica agitada, né? Porque a falta de paciência, a irritação deixa a pessoa com o coração acelerado, deixa a pessoa, né, às vezes com uma respiração mais ofegante né, querendo sair correndo, né? Porque a ansiedade são sintomas da ansiedade. A pessoa fala assim, eu estou ansiosa. Não, na verdade, a pessoa está irritada, né? Então, É, reconhecer o que você tem, né? Fala aí. então vamos lá. Respondendo ao Denilson. Ansiedade todo mundo vai ter em maior ou menor grau. A diferença está o que está ligado a ela. Né? O dedo do pé curto está ligado à agressividade. O dedo do pé longo já está ligado a, ao excesso de paciência. Então vamos lá. O dedo longo, ele é mental. Então se ele conseguiu, eu tô afim de projetar tal coisa, e de repente ele consegue projetar na mente dele. Para ele já basta, ele não precisa colocar na realidade. Aquilo na mente dele já bastou. Agora, o dedo curto, não, ele é sinestésico, ele tem que pôr a mão. Enquanto ele não conseguir, ele fica irritado, ele fica agressivo, ele fica nervoso, ele dá patada em todo mundo. Então, ele é mais visceral, ele é mais colérico. Né? Então, a irritabilidade que eu falo está ligado à cólera também. O dedo longo tem menos cólera e o dedo curto tem mais cólera, vamos deixar assim. Então, a ansiedade no dedo curto, ela é colérica. Já no dedo longo, não é. Ela é mais ligada ao medo, à insegurança, a N planos, entendeu? A uma estafa mental maior e menos corporal, tá? Mas os dois sofrem, óbvio, a ansiedade pega qualquer um. Porém, a irritabilidade é muito maior no dedo curto do que no dedo longo. Tem um comentário aqui no chat que assim, a ansiedade não é bom, não. Ela traz vários sentimentos ruins. Gente, nenhuma emoção é boa. É, Nenhuma emoção é boa ou ruim. Os Ela é. exato. comportamentos gerados a partir disso, aí é outra história. Então, Então, a gente assim, tem um livro que chama O Lado Bom das Coisas Ruins. Nesse livro, fala que se a ansiedade existe até hoje, ela é boa, né? Porque assim, pelo processo natural de Darwin, tudo que é ruim já ficou para trás, né? Não passa, né? Agora, muitas coisas que existiam desde o início existem até hoje. A ansiedade é uma delas. Porque a ansiedade nos coloca numa situação de alerta que faz com que a gente tenha aí mecanismos de sobrevivência mais eficientes. Então, todas as emoções, elas são necessárias, elas não têm adjetivos. Contudo, o excesso delas, e assim, a parte, quando a gente perde o controle sobre elas, ou seja, elas passam a dominar a nossa vida, e aí a gente vira escravo delas, aí é que é o problema. então, aí a gente não está mais falando numa emoção dentro de saúde. Estamos falando de uma emoção em sofrimento. O excesso de tristeza é ruim. O excesso de alegria é ruim. E dizer, mas como assim excesso de alegria é ruim? A pessoa fica lá empolgadona para pular de um prédio sem paraquedas. Uhul, é legal pular de paraquedas. A criança alegre que ela é um super-homem. Gente, até água em excesso mata, tá? Não sei se vocês sabem disso. Então, assim, não existe emoção boa ou emoção ruim. Como o Irgo colocou aqui, todas as nossas emoções, elas são necessárias para a nossa sobrevivência. Agora, se em decorrência de uma determinada emoção ou sentimento, que é a ansiedade, o tédio, aqui a gente está lidando com sentimentos, no filme é dado como emoção. Se em decorrência disso, a pessoa entrou em uma crise de sofrimento, como assim uma crise de sofrimento? Aquilo que deveria ser neutro, levar ela para ambos os lados, assim, isso é gerenciamento de emoções, isso. E entendo que não existe controle de emoção, tá? Vocês estão vendendo o processo aí para o cliente. Aprenda a controlar suas emoções, não existe controle de emoção. Emoção é visceral. A gente sente. Agora, o que eu faço com o que eu sinto, como eu interpreto o que eu sinto, aí agora é outra história. Então, se eu estou em sofrimento por causa de quaisquer emoções, seja nojo, seja
Eu vou colocar aqui a inveja, porque tem gente que entra em sofrimento por causa da inveja, né? Que a gente começou a nossa live falando sobre a inveja e a ansiedade, que são as duas emoções aí do filme que entram em maior discussão. Gente, a gente precisa de atenção. A gente precisa olhar, a gente precisa se cuidar. Porque se a gente está vendo só o lado ruim de algo, algo de errado não está certo. E aí, Lilian, tem aqui a pergunta. Existe diferença entre ansiedade e o transtorno de ansiedade? Então, nós já estivemos estudando isso no livro O Corpo Guarda as Marcas, né? O transtorno de ansiedade, a ansiedade, já foi falado aqui, é algo natural. Se você não tiver um pouco de ansiedade, você não levanta da cama. A pessoa sem ansiedade, ela não tem disposição para tomar um banho. Então, o que faz a gente tomar um banho, a gente levantar da cama, é um pouco de ansiedade. Aquela, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então, a ansiedade é algo natural. Quando essa ansiedade começa a ficar em excesso, você ainda começa no início a fazer algumas coisas que você mesmo consegue resolver, que é uma respiração, é uma atividade física, é alguma coisa para se distrair, é ouvir uma música, e aí você consegue, quando essa ansiedade está ali, sob controle, está tudo ótimo. Vira transtorno de ansiedade quando chega a um ponto em que você não mais controla suas ações e seus atos. Você não controla mais o seu corpo, porque o que é controlar o corpo? Eu estou nervosa, eu estou com alguma, né? Aí eu vou respirar fundo, soltar o ar e vou ouvir uma música e vou tirar esse sentimento que está me incomodando. Quando a pessoa tem um transtorno, ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa de ajuda. Essa ajuda pode ser terapêutica, pode ser uma ajuda médica, com algum fármaco, né? Essa ajuda, essa intervenção, ela é muito necessária no transtorno de ansiedade. Não adianta também só tomar remédio, gente. Se tomar remédio e não fizer terapia, a pessoa vai criar outro problema. Então tem que ir lá, a emergência, né? Tá muito ruim. Normalmente, o que a pessoa faz? Ela vai no médico, às vezes ela toma um remédio, esse remédio ajuda ela a sair daquela crise e ela faz a terapia dela. Ela vai procurar uma terapia adequada para ela conseguir voltar à normalização. Lembrando que um caminho neural construído, feito, ele pode voltar. Então, é uma pessoa que ela vai ter que estar se olhando, gente, orar e vigiar. Vigiar, tem que se vigiar. A gente tem que estar sempre se vigiando. Nós somos seres humanos. Nós só estamos assim, alto e baixo. Todo mundo não existe. Na mídia, quando você vê tudo muito bonitinho, não existe. Somos altos e baixos. É natural. E nós, como bons seres humanos, que vigiamos, eu tenho esse livrinho, Andréia, que vigiamos, o que nós temos que fazer? Começou a sair alguma coisa fora do padrão? Vai lá e toma uma atitude. Às vezes uma alimentação, às vezes uma atividade física, às vezes uma boa conversa, procurar os amigos, porque falar com os amigos é bom. Às vezes eu ver um filme legal, uma comédia. Não vai ver filme de terror, gente. Se você não tá bem, vai ver filme de terror. Drama? Não, vai ver uma comédia, vai ver uma coisa romântica, uma coisa gostosinha. E aí você vai conseguir equilibrar a tua emoção, teu sentimento, e aí você vai conseguir sair daquele padrão, entendeu? Não é tão difícil assim, né? Fala, Deus. Boa noite a todos. Falando sobre a ansiedade em si, como já foi muito bem falado aqui, ela é um processo natural do nosso corpo para nos avisar sobre alguma coisa. Eu acho que o que nós temos que entender é o que fazer com esse aviso. Eu não lembro se foi a penúltima live do PDM, a gente trouxe aquela carta das doenças, né, dos sintomas. Eu acho que a emoção é um sintoma também da ansiedade, e a gente tem que diferenciar se a ansiedade é normal, corriqueira, rotineira, como você falou, ou se é alguma coisa referente a um processo, a uma etapa da nossa vida. E saber o que fazer com ela, que nem você falou da respiração, tratar, procurar ajuda de terapia, se for mais grave, mas eu acho que a emoção da ansiedade, ela é natural e nós temos que aprender o que fazer com ela, né? O que ela está nos avisando, o que ela está nos alertando. Isso é verdade. Nós temos que ter esse autoconhecimento, né, Denilson? Porque você vai saber se te alerta, se você tem que estar alerta, se você conhece o que você tem que estar alerta, né? Então, tem que conhecer o que é. Quando você conhece, aí você consegue, né? Fala, Gi. E é justamente aí que a terapia entra. Porque dentro de um processo terapêutico, que a pessoa ela vai ter a oportunidade, seja o nosso cliente ou seja nós mesmos, né? Vai ter a oportunidade agora de entender quais são as intenções dessa, por exemplo, vou usar a ansiedade, o que é o que a gente está falando?
qual é a intenção positiva por trás dessa crise de ansiedade? Né? No livro do Corpo Guarda as Marcas, tem um capítulo que ele fala justamente, no grupo de estudos que a gente faz na quinta, vai ser uma parte que ele fala justamente sobre que a hipnose, né? Quando a gente trabalha partes de um mesmo indivíduo. Então, o autor, ele começa a ensinar para os seus clientes, assim, você está vendo que essa parte aqui é uma parte que ele chama, né, que é o gerente, tem o crítico, tem o bombeiro, que são os nomes que ele vai dando para os sentimentos de cada indivíduo. Então, você tem aqui, ó, esse gerente que é o que está querendo mandar em tudo, mas qual é a intenção desse gerente? O que que é esse sentimento? O que que é esse transtorno? O que que é essa ansiedade? O que que é essa depressão? O que que é essa dependência? Está querendo te ajudar. Porque nenhuma emoção, vou repetir aqui, é boa ou ruim. Se ela está no sofrimento, o que ela está querendo dizer? Porque justamente, Irmo falou, já falamos aqui, as emoções vieram para fazer com que o bicho, e nós somos bichos, sobrevivêssemos, né? Então a raiva veio para nos dar um movimento, para que a gente busque, a gente saia do lugar. A tristeza, ela vem para que a gente pare, pense, reflita. Olha lá no filme. O que que a tristeza está fazendo? Lá no filme um, que talvez a maior parte de vocês tenham assistido, né? Então, qual que é a grande lição do Divertidamente? É quando a alegria entende que momentos alegres da personagem, da Riley, vieram em decorrência de momentos tristes. Então ela perde um campeonato, mas ela vai lá, ela é atendida no valor família, porque o pai e a mãe abraçam ela. Então a alegria vê só o momento do abraço, que é bom, é um valor pessoal que está sendo atingido ali. Só que quando ela rebobina um pouquinho mais a memória, ela vê que aquilo só aconteceu porque a menina perdeu um jogo, ela ficou triste. Então, percebam, nenhuma emoção está ali para prejudicar. Agora, se está em excesso, é na terapia que a gente trabalha isso com o cliente. Por isso é importante que nós conheçamos sobre emoções. Porque agora É, imagina, eu chego para o nosso cliente, né, Lili? Vamos supor aqui, fazer de conta o Dalmo, que o Dalmo está aqui embaixo de mim na tela. O Dalmo chega e fala assim, porque eu estou sentindo uma tristeza. Esse triste é ruim mesmo, Dalmo. Aí eu, terapeuta, completamente descalibrada, agora descalibrando ainda mais o Dalmo. Né, Lili? verdade, verdade. Inclusive, isso que você está falando é bem importante, você reconhecer, né? O que que é cada emoção, o que que é cada sentimento, o que que é cada coisa que que está acontecendo. Eu noto que hoje há uma confusão muito grande, justamente por isso que até acho que foi o Irmo que estava citando, que as pessoas elas não têm, elas não se conhecem, não conhecem a emoção, não conhecem o sentimento, não conhecem o fato de elas não se conhecerem, não conhecer o que se passa com elas fazem uma confusão e leva a problemas maiores, né? Aqui nos comentários, tem um comentário aqui da Liz, as emoções estão sendo moldadas com o tempo, como, por exemplo, hoje o bullying dá até processo e antes era zoeira. Na verdade, isso é uma grande confusão. Por quê? As emoções não é que estão sendo moldadas com o tempo. O que acontece é o seguinte, o bullying não tem a ver com emoção. O bullying é uma falta de educação e respeito com o outro. É uma falta de você se conhecer e respeitar o outro como ser humano. A emoção por trás dessa falta de respeito, e aí já é outra coisa, é outro assunto. Então as coisas se misturam. E a gente tem que saber reconhecer isso. Até onde é o quê? Claro que um bullying vai trazer para outra pessoa um misto de emoções, que às vezes não traz para você. Ou às vezes, se você ser chamada de uma forma, para um vai ser uma agressão, para outro não. Vai depender da educação que você teve, do meio que você vive. Dependendo do meio que você vive, ser chamado por um apelido, para algumas pessoas, dentro da crença dela, é uma ofensa. Para outras, legal, tô sendo bem visto, ou é uma forma carinhosa. Quantos casais se lidam como preto e preta? Agora vai chamar um de preto, vai chamar outro de preta. É uma ofensa. Quantos outros nomes e apelidos que são utilizados de forma carinhosa ou de forma de brincadeira que não é levado para o lado de bullying, né? Só que tudo depende da cultura, da região, da crença, de uma série de coisas. Isso vai despertando nas pessoas emoções
E essas emoções é que nós temos que entender, compreender e saber lidar com elas, porque quando você não sabe lidar com elas, você vai trazer problemas emocionais, físicos, mentais. Por que físico? Porque já está provado que uma pessoa com muita raiva, ataca o fígado. Olha a medicina chinesa aí. O que é a doença do fígado? Excesso de raiva. Né? E aí, quando a gente começa a ter conhecimento, porque o autoconhecimento é isso, gente, é você se conhecer, conhecer as coisas e esse autoconhecimento vai fazendo você viver melhor, de forma mais equilibrada, em todos os setores da sua vida. E trazendo saúde para você. Né? Quando a gente fala terapia, o que é a terapia? A terapia ela ajuda você a ver, de repente, algo que você não está vendo, porque você está no meio de um problema, você não consegue ver, mas uma pessoa de fora, ela vai conseguir ver, de repente, algo que você não consegue ver nem reconhecer. Né? Então, esse filme, o Divertidamente, ele traz para a gente essa reflexão, esse olhar, fazendo as pessoas olharem as emoções, lembrando que essas emoções existem. Né? Como a Gi lembrou, que não foi falado tanto, que é a vergonha, como é que é o nome? O tédio. O tédio, eu achei o tédio também mó barato. Então, assim, né, teve uma época que se falava muito em tédio, né? Teve um tempo atrás aí que tudo o pessoal tem tédio, né? Inclusive, tem uma música que fala sobre o tédio, né? Foi feita até uma música na época que o pessoal só falava em tédio. Lembra de quem é Biquíni Cavadão. Biquíni Cavadão. Então, né? Então, assim, para ver que tudo é temporal, né? O Irmo está falando aqui. Eu acho que esse é o ponto. Lembrar que essas emoções existem e que são normais sentirmos. Exatamente, Denilson. Denilson. É o Denilson que falou. Exatamente, Denilson. Lembrar que essas emoções existem e que são normais, que é muito normal nós sentirmos. Né? Essa mensagem, bem dizer, que o filme trouxe, mostrando que você tem que reconhecer as emoções que você joga lá no fundo, você olhar aquele problema, aquela situação, aquele aspecto negativo que te trouxe aquela emoção, você olhar para isso, reconhecer e o que eu posso fazer a partir daí? Né? Como é que eu posso agir de melhor? Não é mesmo? Eu, até mesmo para você estar lidando com o seu cliente, de você entender todas essas emoções, né? E fazer com que o seu cliente entenda que ele necessita de todas as emoções. Ele precisa ter. Agora, sim, quando ela está exaltando, uma emoção está exaltando, estando somente ela ali presente, aí ela começa a te perturbar, começa você a ter problemas. O que eu quero dizer são todas as emoções e até mesmo as boas emoções, que nem, por exemplo, a alegria é uma boa emoção, não é? Mas se você for alegre exageradamente, esquece, isso não vai te trazer bons momentos, né? Isso vai acabar te atrapalhando. Eu acho que a questão também é nós termos a sensibilidade de entender até que ponto essa emoção está nos causando bem ou mal, né? E quando que a gente deve procurar ajuda. Porque eu acho que nós temos que ter essa percepção de, opa, tô com um problema, vou procurar ajuda. Exatamente. O reconhecimento, é aquilo que eu falei. Uma das terapias que a gente pode pegar para a gente estou com um sentimento, com excesso de raiva, com excesso de algo, né? A gente fala muito de raiva, excesso de ansiedade, né? Tô danada com uma pessoa, ou né? Eu tô muito ansiosa, eu tô com medo. Parar e olhar para esse medo, olhar para essa ansiedade, olhar para essa raiva, olhar para esse sentimento que está sendo apresentado em você, que você está sentindo, pensar o que está provocando isso, por que eu estou sentindo isso, se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Será que isso que eu estou sentindo é contra aquela pessoa mesmo? Ou será que a atitude daquela pessoa está me remetendo a algo que eu vivi e que, na verdade, não é aquela pessoa? É algo que eu vivi, é algo que falaram. É antigo. E às vezes eu estou olhando para a pessoa, estou brigando com uma pessoa e não é ela. É algo antigo. É algo que tem dentro de mim. Então, quando você para e reflete e vê tudo isso, o que acontece? Você começa a raciocinar melhor. Você começa a mudar a sua atitude. Às vezes você está com uma implicância com uma pessoa no teu trabalho, você está com uma implicância com uma pessoa em algum local e não é aquela pessoa.
é porque aquela pessoa, o jeito dela falar, o modo que ela lida com você é o mesmo que um pai, que um tio, que uma mãe, ou com alguém que você considera muito. Não é a pessoa. E aí você transfere para aquela pessoa a tua raiva. E aí a gente vai lembrar muito isso daí da contra-transferência, que a gente já até falou, né? O terapeuta está atendendo a pessoa, e aí a pessoa, de repente, ela some, dá ghost. Né? Quantos de nós não passou por Eu, isso? eu sempre falo que tudo que é em excesso, até tem um ditado, se torna veneno, né? Então, se você Perfeito. consegue controlar o seu medo, a sua raiva, o seu ódio, é aquilo que você consegue controlar, você acaba transformando aquilo em energia, desde que esteja em equilíbrio. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Exatamente E isso. agora a pergunta é: será que vão fazer o Divertidamente 3? Ela vai E com, crescer, né? com as emoções após a adolescência? Então vai ser as emoções Adulto. da geração adulta. E uma coisa que eu queria saber também é que se as pessoas estão entendendo o que o filme, o que a mensagem, a proposta do filme. Muitos não. O que é uma pena, né? Eu flagrei 2 momentos quando eu fui ao cinema, e eu não fui assistir na estreia, eu assisti na véspera do feriado, teve feriado aqui em Campinas, eu fui assistir na segunda-feira. Ah, naquele momento em que a essência dela é jogada fora, né? Aí eu tô sentadinha, tem uma criança do meu lado e uma mãe do outro lado. Aí a hora que a essência foi jogada, gente, eu dei um berro no cinema, pra vocês terem noção. Eu fiz assim, não! O menininho do meu lado, ele me olhou com uma cara assim, tipo, você é louca? E sim, eu gritei pochete dentro do cinema. Eu que puxei o coro do pochete dentro do cinema, tô nem aí pra quem não assistiu, porque o povo não assistia Dora Aventureira, eu assisti. E eu gritei pochete no cinema. Então esse foi o momento. E aí quando nós saímos, saindo do cinema mesmo, né? De um garotinho assim, de sei lá, uns 7, 8 anos, virou pro pai e fez assim, mas eu achava que a ansiedade era legal. Aí o pai virou e fez assim, filho, isso é coisa de adulto, não se preocupa. Essa fala do pai é assim, eu também não entendi, eu não sei te explicar. Aí eu olhei, segurei o Salvador que existe em mim, porque eu falei, não vou explicar o filme agora para essa pessoa. Respirei fundo e fui tirar foto com o banner da foto do cinema. Ou seja, tinha que ter um livro desse e dar para o pai, né? O pai ler junto com o filho. Muita gente não entendeu o filme. Eu conversei com vários pacientes. Olha lá, tem mais gente se entregando aqui, eu não vou nem contar O o que Josué foi. gritou na hora errada. A Lilian entregou. A Lili entregou, não vou entregar para quem, pra quem não tá, que eu não. Poxa, amiga, você me bagunçou agora. Paguei mó bico. Na hora que ele me botou a pochete, eu gritei, pochete! Aí só eu gritei, aí minha esposa, cala a boca, Josué. Ela queimou o filme. Tá sem má vergonha. E eu Tá, fiquei poxa, decepcionadíssima com o Segredo Obscuro. Pronto, falei. Eu achei Eu que o também, segredo. eu também achei aquele segredo muito. Mas tem mais segredo aí, não é possível. Você Tem viu? mais segredo. Vai ser mais à frente. Vai ser o É como o próximo. Andréa falou. Eu também achei que aquele segredo obscuro foi uma deixa para a O vida próximo. adulta. Para a vida adulta. Aí a Porque gente é o vai ver. segredo obscuro da infância que reflete um trauma maior para a vida adulta. Então, aguardo. Vamos Eu aguardar acho o Divertidamente 3. Então, é isso aí. Né? Mas antes da gente terminar, Andréia, eu não sei se vocês perceberam, se vocês ligaram, né? Que na nossa chamada de hoje, né? O bannerzinho que a gente coloca, a postagem, existiam 4 personagens ali que representam nós 4 da gestão do Praticadamente, né? Eu fui lá, perguntei para cada um qual era o sentimento, qual era a emoção de cada um, e nós fizemos lá o nosso bonequinho, o nosso divertidamente, né? A nossa emoção. E cada um de nós ali tem um pouquinho da emoção que está por trás de cada um. Então, as roupinhas que estão ali não são à toa, a corzinha de olho não é à toa, né, Li? Porque tudo tem, sim, tem um para quê dentro do filme. Não cabe aqui na nossa 1 hora de live a gente debater tudo isso, a gente até pode trazer mais para frente sobre essas peculiaridades que a Lilian trouxe para a gente, é maravilhoso. E aí eu quero deixar a perguntinha aqui para vocês, não precisam responder agora, tá? Porque o André vai encerrar, já está dando o nosso tempo, mas pensem aí entre vocês, qual é a emoção que move a vida de vocês? Todos nós temos uma emoção motora mesmo, né? Aquela emoção que Verdade. está por trás da gente.
Qual é a emoção de cada um de vocês aí? Como seria o divertidamente de vocês? Eu vou me despedindo de vocês. Foi muito legal essa live aqui, muito divertida. Para aqueles que não tinham assistido e tomaram spoilers, vejam pelo lado negativo, mas vamos ver pelo lado positivo. Agora você vai assistir o filme já entendendo um pouquinho mais, captando mais algumas informações que talvez passassem até despercebido para vocês. Então, um agradecimento a todos. Nos vemos na próxima live. É isso Lívia e aí. Andréa. E o que acontece? Observem as cores das emoções, tá, gente? Esse filme foi muito bem bolado, não é só também as cores e uma série de outras coisas mais que a gente vai vendo cada característica, cada personagem, as cores têm algo a ver, e é muito legal quando você estuda isso também, né? Então, vamos esperar o Divertidamente 3, né? Agradeço a todos, eu adoro essa roda de conversa em que todos participam, apesar que eu sei que eu falo pra caramba, né? Mas eu gosto muito. E tragam, nas próximas rodas de conversa, tragam alguma coisa a mais, pode trazer, que a gente gosta aqui dessas questões que são muito boas, né? Muito engrandecedoras e enriquecedoras para todos nós. Eu agradeço a todos. Se alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar, senão eu passo para o Andréia. Gratidão. Gi, será que todos perceberam ou entenderam a chamada que foi feita no Divertidamente Roda de Conversa? Então, bom, pessoal, se você não entendeu, vai lá e veja de novo. Estamos encerrando mais uma aula, uma roda de conversa sensacional que tivemos aqui. Lembrando a todos que sigam as redes sociais da comunidade Praticadamente e, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a todos que estão aqui presentes. E para você que está aí assistindo a gravação dessa roda de conversa, eu lhe convido a interagir, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks, tá? Porque isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, e assim, juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima roda de conversa do Praticadamente. Até lá, pessoal!